Primeiro capítulo: a polidez. A polidez é a primeira virtude e, quem sabe, a origem de todas. É também a mais pobre e a mais superficial, a mais discutível. Será apenas uma virtude? Pequena virtude. Em todo caso, como se diz das damas de mesmo nome. A polidez faz pouco caso da moral, e a moral da polidez. Um nazismo pólido em que altera o horror, em nada, é claro, e a polidez está bem caracterizada por esse nada. Virtude puramente formal, virtude de etiqueta, virtude de aparato. A aparência, pois, de uma virtude e somente a aparência. Se a polidez é um valor, o que não se pode negar, é um valor ambíguo, em si insuficiente. Pode encobrir tanto o melhor como o pior, e como tal, quase suspeito. Esse trabalho sobre a forma deve ocultar alguma coisa, mas o quê? É um artifício, e desconfiamos dos artifícios. É um enfeite, e desconfiamos dos enfeites. Diderot evoca em algum lugar a polidez insultante dos grandes. E também deveríamos evocar naquela obsequiosa ou servil de muitos pequenos. Seriam preferíveis o desprezo sem frases e a obediência sem mesuras. A pior, um canalha pólido não é menos ignóbil que o outro, talvez seja até mais, por causa da hipocrisia? É duvidoso, porque a polidez não tem pretensões morais. O canalha pólido poderia facilmente ser cínico, aliás, sem por isso faltar nem com a polidez, nem com a maldade. Mas então, por que ele choca? Pelo contraste? Sem dúvida, mas não há contraste entre a aparência de uma virtude e a sua ausência, o que seria hipocrisia. Pois nosso canalha, por hipótese, é efetivamente pólido, quem o parece o é suficientemente. Contraste? Muito mais entre a aparência de uma virtude, que também é, no caso da polidez, sua realidade. O ser da polidez se esgota inteiro em seu aparecer, e a ausência de todas as outras entre a aparência de uma virtude e a presença de vícios, ou antes, do único real que é a maldade. Contudo, o contraste, considerado isoladamente, é mais estético do que moral. Ele explicaria mais a surpresa do que o horror, mais o espanto do que a reprovação. A isso se acrescenta o seguinte: parece-me que é de ordem ética. A polidez torna o mal mais odiável, porque denota nele uma educação sem a qual sua maldade, de certa forma, seria desculpável. O canalha pólido é o contrário de uma fera, e ninguém quer mal às feras. É o contrário de um selvagem, e os selvagens são desculpados. É o contrário de um bruto crasso, grosseiro, inculto, que de certo é assustador, mas cuja violência nativa e bitolada, pelo menos poderia ser explicada pela incultura. O canalha pólido não é uma fera, não é um selvagem, não é um bruto, ao contrário, é civilizado, educado, bem criado e com isso, dir-se-ia não tem desculpa. Quem pode saber se o grosseiro agressivo é mal ou simplesmente mal educado? No caso do torturador seleto, ao contrário, não há dúvida. Como o sangue que se vê melhor nas suas luvas brancas, o horror se mostra melhor quando é cortês. Pelo que se relata, os nazistas, pelo menos alguns deles, distinguiam-se nesse papel, e todos compreendem que uma parte da ignominia alemã esteve nisso, nessa mistura de barbárie e civilização, de violência e civilidade, nessa crueldade ora pólida, ora bestial, mas sempre cruel, e mais culpada, talvez, por ser pólida, mais desumana por ser humana nas formas, mais bárbara por ser civilizada. Um ser grosseiro podemos acusar seu lado animal, a ignorância, a incultura, pôr a culpa numa infância devastada ou no fracasso de uma sociedade.
Um ser pólido, não. A polidez é, nesse sentido, como que uma circunstância agravante, que acusa diretamente o homem, o povo ou o indivíduo e a sociedade, não em seus fracassos que poderiam servir de desculpa, mas em seus sucessos. Bem educado disse, e de fato é dizer tudo. O nazismo, como o êxito da sociedade alemã, Jakelevich acrescentaria, e da cultura alemã, mas só ele, talvez, ou seus contemporâneos, podiam permitir-se tal coisa. Eis o que julga tanto o nazismo como a Alemanha, quero dizer aquela Alemanha que tocava Beethoven nos lager e amava as criancinhas. Estou digressando, porém, por vigilância do que por descuido. Diante da polidez, o importante, antes de mais nada, é não se deixar enganar. A polidez não é uma virtude e não poderia fazer às vezes de nenhuma. Por que dizer então que ela é a primeira e talvez a origem de todas? É menos contraditório do que parece. A origem das virtudes não poderia ser uma, pois nesse caso, esta mesma suporia uma origem, e a origem não poderia ser. E talvez seja próprio da essência das virtudes a primeira delas não ser virtuosa. Por que primeira? Falo segundo a ordem do tempo, e para o indivíduo. O recém-nascido não tem moral, nem pode ter, tampouco bebê e por um bom tempo a criança. O que esta descobre em compensação, e bem cedo, são as proibições. Não faça isso, é sujo, é ruim, é feio, é maldade ou é perigoso. E a criança logo saberá diferenciar entre o que é mal, o erro, e o que faz mal, o perigo. O erro é o mal propriamente humano, o mal que não faz mal, pelo menos a quem o faz. O mal sem perigo imediato ou intrínseco. Mas então, por que proibi-lo? Porque é assim, porque é sujo, feio, maldade. O fato precede o direito para a criança, ou talvez o direito é apenas um fato como outro qualquer. Há o que é permitido e o que é proibido, o que se faz e o que não se faz. Bem, mal, a regra basta. Ela precede o julgamento e o funda. Mas a regra é, então, desprovida de outro fundamento além da convenção, de outra justificativa além do uso e do respeito aos usos. Regra de fato, regra puramente formal, regra de polidez, não dizer palavrões, não interromper as pessoas, não empurrá-las, não roubar, não mentir. Todas essas proibições se apresentam identicamente para a criança. É feio. A distinção entre o que é ético e o que é estético só virá mais tarde, e progressivamente, portanto, a polidez é anterior à moral, ou antes, a moral, a princípio, é apenas polidez. Submissão ao uso. Os sociólogos têm razão nesse ponto contra Kant. Pelo menos, têm razão de início, coisa que Kant provavelmente não contestaria. A regra instituída ao jogo normatizado das aparências, submissão ao mundo e às maneiras do mundo. Não poderia, diz Kant, deduzir o que se deve fazer do que não se faz. No entanto, é isso que a criança é obrigada, durante seus primeiros anos, e é unicamente por isso que ela se torna humana. O homem só pode tornar-se homem pela educação, reconhece, por sinal, Kant. Ele é o que a educação faz dele, e é a disciplina que primeiro transforma a animalidade em humanidade. Não poderíamos dizer melhor: o uso anterior do valor, a obediência ao respeito e a imitação ao dever. A polidez, por conseguinte, isso não se faz. É anterior à moral. Isso não se deve fazer, a qual só se constituirá pouco a pouco como uma polidez interiorizada, livre de aparências e de interesses, toda concentrada na intenção com a qual a polidez nada tem a ver. Mas como essa moral
emergiria se a polidez não fosse dada primeiro. As boas maneiras precedem as boas ações e levam a estas. A moral é como uma polidez da alma, um saber viver de si para consigo, ainda que se trate sobretudo do outro. Uma etiqueta da vida interior, um código de deveres, um cerimonial do essencial. Inversamente, a polidez é como uma moral do corpo, uma ética do comportamento, um código da vida social, um cerimonial do essencial. Moeda de papel, diz Kant, mas que é melhor do que nada e que seria tão louco suprimir quanto tomar por ouro verdadeiro, uns trocados. Diz ele também que não passam de aparência de virtude, mas que a tornam amável. E que criança se tornaria virtuosa sem essa aparência e essa amabilidade? A moral começa, pois, no ponto mais baixo, pela polidez, e de algum modo tem de começar. Nenhuma virtude é natural, logo é preciso tornar-se virtuoso. Mas como, se já não somos? As coisas que preciso ter aprendido para fazê-las, explicava Aristóteles. É fazendo que aprendemos. Como fazê-las, porém, sem as ter aprendido? Há um círculo vicioso aqui, da qual só poderíamos sair pela priori ou pela polidez. Mas a priori não está ao nosso alcance. A polidez, sim. É praticando as ações justas que nos tornamos justos, continuava Aristóteles. Praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Mas como agir justamente sem ser justo? Com a moderação sem ser moderado? Com a coragem sem ser corajoso? E como então vir a sê-lo? Pelo hábito, parece responder Aristóteles, mas a resposta é evidentemente insuficiente. O hábito supõe a existência antecedente daquilo a que nos habituamos e, portanto, não poderia explicá-lo. Kant nos esclarece melhor, ao explicar esses primeiros simulacros da virtude pela disciplina, isso é, uma coerção externa. O que a criança, por falta de instinto, não pode fazer por si mesma, é preciso que os outros façam por ela, e é assim que uma geração educa a outra. Sem dúvida, ora, o que é essa disciplina na família, senão, antes de tudo, o respeito dos usos e das boas maneiras? Disciplina normativa mais do que coerciva, que visa menos a ordem do que a certa sociabilidade amável. Disciplina não de política, mas de polidez. É por ela que, imitando as maneiras da virtude, talvez tenhamos uma oportunidade de virmos a ser virtuosos. A polidez, observava La Bruyère, nem sempre inspira a bondade, a equidade, a complacência, a gratidão, pelo menos dá uma aparência disso, e faz o homem parecer por fora como deveria ser por dentro. Por isso ela é insuficiente no adulto e necessária na criança. É apenas um começo, mas o é. Dizer por favor ou desculpe é simular o respeito, dizer obrigada é simular o reconhecimento, e é aí que se começam o respeito e reconhecimento. Como a natureza imita a arte, assim a moral imita a polidez, que a imita. É inútil falar de dever com as crianças, reconhecia Kant. E evidentemente tinha razão, mas quem renunciaria por isso? A lhes ensinar a polidez. E que teríamos aprendido sem ela sobre nossos deveres, se podemos nos tornar morais, e temos de nos tornar para que a moral e mesmo a imoralidade sejam simplesmente possíveis? Não é por virtude, mas por educação, não pelo bem, mas pela forma, não por moral, mas por polidez, por respeito, não dos valores, mas dos usos. A moral é, em primeiro lugar, um artifício, depois um artefato. É imitando a virtude que nos tornamos virtuosos. Pelo fato de os homens representarem esses papéis, escreve Kant. As virtudes, das quais por muito tempo eles só tomam a aparência concertada,
despertam pouco a pouco e incorporam-se a seus modos. A polidez é anterior à moral e a permite. Ostentação, diz Kant, mas moralizadora. Trata-se primeiro de assumir os modos do bem, não claro para contentar-se com eles, mas para alcançar por meio deles o que eles imitam, a virtude, e que só advém imitando-os. A aparência do bem nos outros, escreve ainda Kant, não é desprovida de valor para nós. Desse jogo de dissimulações que suscita o respeito sem talvez merecê-lo, pode nascer a seriedade, sem a qual a moral não poderia se transmitir nem se constituir em cada um. As disposições morais provêm de atos que lhes são semelhantes, dizia Aristóteles. A polidez é essa aparência de virtude de que as virtudes provêm. Portanto, a polidez salva a moral do círculo vicioso. Sem a polidez, seria necessário ser virtuoso para poder tornar-se virtuoso, criando as condições necessárias entre um homem, em parte, para o seu pleno desenvolvimento. Entre um homem perfeitamente pólido e um homem simplesmente benevolente, respeitador, modesto, as diferenças, em muitas ocasiões, são ínfimas. Acabamos nos parecendo com o que imitamos e a polidez leva pouco a pouco, ou pode levar à moral. Todos os pais sabem disso e é o que chamam de educar seus filhos. Sei muito bem que a polidez não é tudo nem o essencial. No entanto, o fato é que ser bem educado na linguagem corrente é antes de tudo ser pólido, o que já diz muito sobre a polidez. Repreender os filhos 1000 vezes, o que estou dizendo 1000 vezes, muito mais, para que digam por favor, obrigado, desculpe, é coisa que nenhum de nós faria, salvo algum maníaco ou snob, se tratasse apenas de polidez. Mas o respeito se aprende assim, com esse treinamento. A palavra é desagradável, sei bem, mas quem poderia dispensar a coisa? O amor não basta para educar os filhos, nem mesmo torná-los amáveis e amantes. A polidez também não basta, e por isso que um e outra são necessários. Toda a educação familiar situa-se aí, parece-me entre a menor das virtudes, que ainda não é moral, e a maior, que já não é esta. Resta o aprendizado da língua, mas se a polidez é a arte dos signos, como queria Alain, aprender a falar decorre dela. É sobre o uso e o respeito ao uso, que só é bom se respeitado. O bom uso poderia ser o título de um manual da arte de bem viver, e é o de uma gramática, a de Grévy, famosa e bela. Fazer o que se faz, dizer o que se diz, é revelador que se fale em ambos os casos de correção, que nada mais é que uma polidez mínima e como que obrigatória. A virtude ou estilo só virão mais tarde. Portanto, a polidez não é uma virtude, mas como que o simulacro que a imita nos adultos ou que as prepara nas crianças. Assim, ela muda com a idade, se não de natureza, pelo menos de alcance. Essencial durante a infância e inessencial na idade adulta. O que há de pior do que uma criança mal educada, senão um adulto ruim? Ora, não somos mais crianças, sabemos amar, julgar, querer, capazes de virtude, pois capazes de amor, que a polidez não poderia substituir. Um grosseirão generoso sempre será melhor do que um egoísta pólido. Um homem honesto, descortês, melhor que um crápula refinado. A polidez nada mais é que uma ginástica da expressão, dizia Alain. É dizer claramente que ela pertence ao corpo e, é claro, o coração, ou a alma, é que prevalecem. Inclusive, as pessoas em que a polidez incomoda, por causa de uma perfeição
que inquieta, pólido demais para ser honesto, diz-se então, pois a honestidade às vezes impõe ser desagradável, chocar, trombar. Mesmo honestos, aliás, muitos ficarão a vida toda como prisioneiros de suas boas maneiras, se mostrando aos outros através da vidraça, nunca totalmente transparente, da polidez, como se tivessem confundido de uma vez por todas a verdade e o decoro. No estilo certinho, como se diz hoje em dia, há muito disso. A polidez, se levada por demais a sério, é o contrário da autenticidade. Os certinhos, crianças grandes, bem comportadas demais, prisioneiras das regras, enganadas quanto aos usos e às conveniências. Faltou-lhes a adolescência, graças à qual nos tornamos homem ou mulher. A adolescência que remete à polidez, ao irrisório que lhe é próprio. A adolescência que está pouco ligando para os usos, a adolescência que só ama o amor, a verdade e a virtude. A bela, a maravilhosa, a incivil adolescência. Adultos, eles serão mais indulgentes e mais sensatos. Mas enfim, é absolutamente necessário escolher e imaturidade por imaturidade é melhor moralmente falando um adolescente prolongado do que uma criança obediente demais para crescer. É melhor ser honesto demais para ser pólido do que ser pólido demais para ser honesto. O saber viver não é a vida, a polidez não é a moral. Mas não quer dizer que não seja nada. A polidez é uma pequena coisa que prepara grandes coisas. É um ritual, mas sem Deus, um cerimonial, mas sem culto. Uma etiqueta, mas sem monarca, forma vazia que só vale por esse próprio vazio. Uma polidez cheia de si, uma polidez que se leva a sério, uma polidez que crê em si mesma, que crê em si, é uma polidez iludida por suas maneiras e que falta, por isso, as regras que ela mesma prescreve. A polidez não é suficiente e é impólido ser suficiente. A polidez não é uma virtude, mas uma qualidade apenas formal, considerada em si. É secundária, irrisória, quase insignificante. Ao lado da virtude e da inteligência, é como que nada. E é o que ela, em sua fina reserva, também deve saber exprimir. Que os seres inteligentes e virtuosos não sejam dispensados dela é mais do que claro. O próprio amor não poderia prescindir totalmente de formas. É o que as crianças devem aprender com seus pais, com esses pais que as amam tanto, embora demais, embora mal, e que, no entanto, não cessam de repreendê-las. Quanto ao fundo, quem ousaria dizer ao seu filho: "Você não me ama o suficiente?" Mas quanto à forma, os filósofos discutirão para saber se a forma primeira, na verdade, não é o todo e o que distingue da moral da polidez é algo mais que uma ilusão. Pode ser que tudo não seja mais que o uso e o respeito do uso. Tudo não seja mais que polidez. Não creio, porém. O amor resiste, e a doçura e a compaixão. A polidez não é tudo, é quase nada, mas o homem também é quase um animal.